José Luiz da Atena e a voz inconfundível do jornalismo brasileiro. José Luiz da Atena, um dos mais reconhecidos e controversos jornalistas da televisão brasileira, construiu sua carreira com determinação, coragem e um estilo único, marcando a história da comunicação no país. Nascido em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no dia 19 de maio de 1957, da Atena começou sua trajetória longe dos holofotes, como locutor de rádio esportiva. Embora o início da sua jornada tenha sido simples, ele nunca escondeu sua ambição e, desde jovem, sabia que queria fazer a diferença, seja por meio do esporte ou das notícias. O que ele talvez não imaginasse é que se tornaria uma das vozes mais ouvidas e influentes do jornalismo policial e investigativo brasileiro. A relação de da Atena com o jornalismo começou de forma despretensiosa. Filho de Arlinda e Vicente da Atena, cresceu em uma família simples, onde aprendeu o valor do trabalho e da honestidade. Quando jovem, sua paixão pelo esporte e pela comunicação o levou a ingressar no rádio, uma mídia que, na época, tinha um papel central na vida dos brasileiros. No final dos anos 1970, da Atena começou sua carreira como locutor na Rádio Independência e, posteriormente, na Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, onde cobriu partidas de futebol com seu estilo vibrante e dinâmico. Logo, ele se destacaria pela habilidade de transformar eventos esportivos em verdadeiros espetáculos radiofônicos. Era um narrador que sabia como envolver o público, criando uma conexão emocional entre os ouvintes e o jogo. Esse talento foi o que o levou a ser notado pela TV Ribeirão, uma afiliada da Rede Globo, e a dar seu primeiro grande passo na televisão em 1989. Na emissora, ele seguiu cobrindo esportes, porém, seu caminho para se tornar uma das principais vozes do jornalismo ainda estava por vir. A grande virada na carreira de da Atena ocorreu em 1996, quando migrou para a Record TV e assumiu o comando do programa O Cidade Alerta. Foi nesse momento que o jornalista passou a explorar um território até então pouco explorado pela grande mídia, o jornalismo policial com enfoque em crimes violentos e investigações. Com sua postura crítica e incisiva, da Atena tornou-se a cara do programa, que logo conquistou altos índices de audiência. Seu estilo direto, sem rodeios, fez com que o público se conectasse com ele de maneira visceral. Da Atena enfrentava as notícias de maneira única. Ele não apenas reportava os fatos, mas também comentava e opinava, sempre buscando uma abordagem que conectasse as histórias de violência e crime ao contexto social e político do país. Com isso, atraía uma grande audiência, principalmente das classes populares, que o viam como um defensor das causas sociais e um crítico feroz das falhas do sistema de segurança pública. Eu sou repórter, não sou jornalista, da Atena costuma dizer, refletindo a essência prática de sua atuação. Para ele, o mais importante era trazer a verdade à tona, doa a quem doer. Seu trabalho no Cidade Alerta o fez escola, influenciando o jornalismo investigativo e policial nas décadas seguintes. Ele abriu portas para um novo formato de cobertura jornalística que, até então, não havia ganhado tanto espaço na mídia brasileira. A consolidação no O Brasil Urgente. Após sua saída da Record, em 2003, da Atena fez seu retorno à Rede Bandeirantes, onde passou a comandar o programa O Brasil Urgente. Foi nesse programa que sua fama atingiu novos patamares. Com um formato dinâmico, que misturava reportagens investigativas, notícias de última hora e entrevistas ao vivo, da Atena trouxe para a tela uma mistura de jornalismo de denúncia com forte apelo popular. O Brasil Urgente era mais do que um programa de notícias. Da Atena conduzia as reportagens de forma intensa, muitas vezes cobrando ações imediatas das autoridades e, por vezes, se envolvendo emocionalmente com as histórias das vítimas de crimes ou tragédias. Esse tom pessoal tornou o programa uma plataforma onde o público se via representado e encontrava um espaço de denúncia. Um dos marcos mais impactantes da carreira de da Atena no O Brasil Urgente foi a cobertura do caso de Eloá Cristina, em 2008. O sequestro e a morte trágica da adolescente, transmitidos ao vivo pela televisão, chocaram o Brasil. Da Atena foi um dos principais jornalistas a acompanhar o caso, trazendo atualizações em tempo real e, com sua narrativa carregada de emoção e empatia, manteve o país inteiro sintonizado. Esse episódio reforçou ainda mais a relevância do programa e sua capacidade de cobrir notícias complexas de maneira acessível ao grande público.
Ao longo dos anos, Datena se tornou conhecido não apenas pelo seu jornalismo incisivo, mas também por sua personalidade forte, muitas vezes, polêmica. Ele nunca teve medo de expor suas opiniões, o que o colocou em conflito com figuras públicas, políticos e até mesmo com colegas de profissão. No entanto, é justamente essa autenticidade que lhe rendeu a admiração de milhões de brasileiros. Em uma de suas coberturas mais emblemáticas, durante uma série de enchentes em São Paulo, Datena cobrou ao vivo a atuação das autoridades. Enquanto as câmeras mostravam cenas devastadoras de ruas alagadas e famílias desabrigadas, o apresentador denunciava a falta de infraestrutura e a má gestão pública com veemência. Suas cobranças incisivas não passavam despercebidas e frequentemente repercutiam além das telas. Além disso, Datena enfrentou questões internas no jornalismo, discutindo ao vivo com membros de sua própria equipe ou com repórteres de campo, sempre exigindo o máximo de profissionalismo e seriedade. Essa postura crítica, mesmo dentro de sua própria redação, contribuiu para sua imagem de alguém que não se curvava a ninguém, nem mesmo à própria mídia. Em 2018, Datena surpreendeu o público ao anunciar sua filiação a um partido político e sua pré-candidatura ao Senado. Embora tenha desistido da corrida eleitoral antes mesmo de começar oficialmente, o episódio mostrou seu interesse em buscar mudanças sociais através de outras esferas além do jornalismo. Datena chegou a afirmar que queria fazer mais pelas pessoas, mas logo percebeu que seu lugar era mesmo diante das câmeras, cobrindo os fatos e dando voz ao povo. Fora das câmeras, Datena é conhecido por seu envolvimento em causas sociais. Ele participa ativamente de campanhas de doação de sangue e arrecadação de alimentos, sempre se engajando em ações de solidariedade. Pai dedicado, ele sempre fez questão de equilibrar a vida profissional intensa com a convivência familiar. Legado e impacto no jornalismo. Ao refletir sobre sua trajetória, Datena não tem dúvidas de que sua missão de vida é ser a voz daqueles que não têm espaço. Ele revolucionou o jornalismo policial brasileiro, transformando-o em um instrumento de denúncia e conscientização social. Sua carreira, marcada por altos e baixos, continua a influenciar novas gerações de jornalistas. Hoje, José Luiz Datena permanece como uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira, amado por muitos, criticado por outros, mas sempre relevante. A verdade que ele persegue, seja no esporte, na política ou na segurança pública, reflete o espírito de um repórter que nunca teve medo de enfrentar a realidade de frente e mostrar ao público o que realmente importa. Sua voz, firme e inabalável, segue sendo uma das mais ouvidas e respeitadas do Brasil, consolidando Datena como um ícone do jornalismo nacional. Muito obrigado por ficar até aqui. Não deixe de curtir, compartilhe e digite aqui embaixo quem é que você gostaria de conhecer mais. Até o próximo vídeo.